Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Depois de alguns capítulos acompanhando o aprendizado do André e o nosso aprendizado também sobre aspectos da reencarnação de diversas formas, nesse capítulo 16 a gente vai acompanhar junto com o André um caso de incorporação. Isso porque o André voltou a acompanhar o Alexandre para aprendizados sobre fenômenos mediúnicos diversos. Ele comenta no começo do capítulo que ele não conseguia acompanhar com tanta assiduidade porque ele tinha compromissos assumidos na colônia, mas ele aproveitava de todas as situações possíveis para que ele pudesse aprender cada vez mais, aprender com essas experiências. Em uma determinada reunião que ele foi, ele acompanhou um companheiro desencarnado, né, que chegou para fazer um pedido para o Alexandre. O nome desse companheiro é Euclides, nome do meu pai, inclusive, e ele vinha pedir autorização para o Alexandre para que um espírito recém-desencarnado se manifestasse numa reunião mediúnica. Esse espírito chama Dionísio, e ele era um recém-desencarnado de um grupo espírita. E aí, tanto os trabalhadores estavam insistindo, assim, né, pedindo a presença dele, pedindo essa comunicação, quanto os familiares que aparentemente, né, se encontravam desolados e queriam um reconforto com a presença dele nessa reunião mediúnica. Bom, ele até já tinha selecionado uma médium, falou, ó, a gente tem a irmã Otávio que pode fazer esse trabalho de forma harmônica, né? Ela tem condições de receber o Dionísio nessa incorporação. O Alexandre falou que, pessoalmente, ele não tinha nenhuma oposição, mas ele vai enumerar aqui alguns motivos pelos quais ele não recomendava que essa incorporação acontecesse. Ele fala, ó, os nossos companheiros encarnados são excelentes amigos, mas eu não acho que eles estejam convenientemente preparados para aproveitar essa experiência de verdade. Ele diz, sobrem quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão, dizendo que eles estão muito mais interessados no aspecto científico, na investigação, para ver se a comunicação é verdadeira, para ver se é aquele espírito do Dionísio mesmo que estava entre eles e que agora está se comunicando no outro plano, do que realmente interessados em consolar a família, em receber a orientação do mundo espiritual, seja ela da forma que vier. Além disso, o Alexandre destaca outros tópicos. O Dionísio estava há muito pouco tempo desencarnado, ele não tinha nem mesmo saído do local onde ele foi recolhido para socorro. A intranquilidade da família seria um fator que ia afetar ele, junto com as emoções que ele sentiria de estar ali, e além disso, a instabilidade natural do aparelho mediúnico, que também seria um desafio de fazer essa adaptação para que ocorresse de uma forma bem tranquila. Ele falou, ó, se a gente pensar nesses tópicos que eu falei, eu acho que você concorda comigo que não é oportuno levar ele lá. Só que, ainda assim, o Euclides insistiu. Esse companheiro que foi lá fazer esse pedido e falou, ó, eu reconheço, Alexandre, sua palavra sempre ponderada e amiga, todo mundo tinha muito respeito pelo Alexandre, né? Desde o começo do livro a gente reconhece isso aqui. É, e aí ele insiste falando que mesmo que o objetivo desejado não vai ser alcançado, mesmo que seja uma simples experiência para aqueles encarnados, ele queria valorizar o esforço que alguns daqueles encarnados faziam ali. Ele fala, ó, existem irmãos esforçados, aos quais muito devemos aqui, no trabalho do bem diário ao próximo sofredor, e sentiríamos felicidade em demonstrar-lhes o testemunho do nosso reconhecimento e a estima sincera, uma devolutiva, né? Ele estava ali acompanhando o trabalho daquele determinado grupo que fazia coisas oportunas, né, que faziam bem ao próximo, e ele, como representante ali daquela situação, queria devolver, né, que é como se fosse um carinho, né, um presente para aqueles encarnados. E o Alexandre, ó, ok, já que você insiste nessa providência para atender os companheiros, pode avisar que o Dionísio vai e pode prometer para a noite de amanhã, e fala, o Alexandre, é sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. Eles estariam ali, do ponto de vista da espiritualidade, fazendo a parte deles, dando com toda boa vontade, com alegria, aquela oportunidade de comunicação, ainda que não houvesse a garantia de que de que os encarnados iam receber de uma boa forma aquela comunicação.
O André aproveitou a oportunidade para perguntar um pouco sobre o fenômeno da comunicação pela incorporação. Ele já tinha acompanhado bastante, né, o da psicografia, e o Alexandre comenta que, mediunicamente falando, é muito parecido com os procedimentos adotados na psicografia comum, acrescentando-se, porém, a necessidade de proteger com especial carinho a parte do centro da linguagem. Então, aqui, desde a zona do abdômen, né, do tórax, até os veículos da fala mesmo, aí ele fala, localizados ao longo da boca, da garganta, da laringe, tórax e abdômen. O Alexandre comentou também, ressaltando, claro, a importância do contexto da moralidade, comentando as dificuldades para colocar no coração dos encarnados os valores da consolação legítima de passar aquele sentimento de que a vida continua, né? De que existe o amparo do outro lado, mais do que o interesse deles na pesquisa intelectual, tentando contornar as exigências que os encarnados faziam nesse aspecto. Bom, e aí eles foram até o local, a instituição socorrista, onde o Dionísio estava, em plena região inferior de Estaco André, ele não foi parar lá nas colônias, não muito distante da crosta que ele foi recebido, e o Alexandre conta para ele, ó, os amigos lá do grupo gostariam de você, da sua presença, de você se comunicar, pelo menos por alguns minutos, para que você também, né, fale para os seus familiares. Ele ficou muito feliz com aquele pedido, né, com aquela oportunidade, na verdade, só que o Alexandre ressalta, ó, você precisa entender o que você está indo fazer lá. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não te pertence. A nossa amiga Otávia vai servir de intermediária. Ele conhecia, inclusive, essa Otávia. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação aos comunicantes diante das exigências de nossos irmãos encarnados. Você está entendendo? Você está entendendo que os companheiros encarnados vão ficar reparando no que você fala e em como você fala para ver se é você mesmo e vão ficar colocando defeitos para dizer que você não é o comunicante? Isso eu já traduzindo daquele público, né? Que é o que aquele público vai instigar na situação. E ele fala, sim, reconheço que eu, quando estava lá, muitas vezes recebi a comunicação do plano invisível, inclusive através da Otávia, com muitas prevenções, e muitas vezes eu vacilei achando que ela estava vítima de mistificação. Então, ele, enquanto encarnado na reunião mediúnica, duvidava das comunicações da médium. Aí o Alexandre falou, pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar. Se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, você vai precisar perdoar a fraqueza dos nossos irmãos encarnados que agora vão duvidar do seu esforço para ir até lá e se comunicar. É possível que não alcancemos o objetivo, diz o Alexandre, entretanto, nossos colaboradores insistem pela sua visita e a gente não pode impedir a experiência. Dadas as elucidações, ele concordou mesmo assim, agora era a hora de ele ir lá com toda boa vontade se comunicar com o grupo do qual ele fez parte e ser vítima da dúvida daqueles colaboradores ali encarnados. Que isso sirva muito de aprendizado para a gente, porque isso é muito comum, né? Ainda hoje, nos grupos espíritas, solicitação de mensagens dos nossos amigos desencarnados, de parentes e tudo mais. Os grupos espíritas são muito procurados para isso, mas a gente está muito interessado em ficar procurando os detalhes se é a pessoa mesmo, ao invés de prestar atenção na mensagem consoladora. Se não é para prestar atenção na mensagem consoladora, nem vai procurar lá, porque a espiritualidade não fica preocupada em ficar relatando pormenores, de ficar provando que aquela pessoa é a pessoa que você solicitou para dar aquela mensagem. Bom, e aí, no dia seguinte, né, um pouco antes da reunião mediúnica, o Alexandre junto com o André, conduziu o Dionísio até a casa da médium, com horas de antecedência, o Euclides, né, que é o que pediu para que a comunicação ocorresse, já estava até lá, esperando por eles, para que eles pudessem fazer essa aproximação do espírito do Dionísio com a médium Otávia, um pouco antes da reunião, para alinhar, para haver uma sintonização prévia,
dados os desafios de fazer uma comunicação fiel. Isso é comum, ele até vai citar aqui alguns detalhes, né, sobre a incorporação, mas tem o livro Nos Domínios da Mediunidade, por exemplo, do próprio André Luiz, um livro mais para frente aí na série, em que ele dá muito mais detalhes sobre os processos mediúnicos em si. Então, para quem já tiver curiosidade, corre lá e dá uma lidinha no livro, estuda, tem muito estudo, inclusive, disponível também, um dia a gente vai chegar lá para comentar esse livro, mas tem muitos detalhes lá sobre os aspectos técnicos da incorporação, diferença entre tipos de incorporação, entre tipos de médium, disposição mediúnica e tudo mais. Bom, o Alexandre deixou eles ali na casa para os devidos preparativos, né? O Alexandre destaca para o André para aproveitar os conhecimentos que tinha ali com o Euclides, que era experimentado nesse tipo de atividade, e ele voltava um pouco antes da reunião para acompanhar eles lá para o centro, efetivamente. Aí, a reunião dos encarnados começaria 20 horas. Só que eles já iam para lá entre 18 e 19 horas, o Alexandre disse que estaria de volta para acompanhar eles para lá. Entrando na casa, o Euclides já direcionou eles para um quartinho, onde ele explica que era onde a Otávia fazia suas preces, se preparava para quando tinha as reuniões durante a noite. Era um lugar tranquilo na casa dela, a gente vai ver que a casa dela não era um ambiente tão bom para isso, mas que ela conseguia se harmonizar para fazer o melhor que ela podia dar, né, para dar o melhor de si naquela reunião da noite. Bom, e aí eram 16 horas quando a Otávia estava ali preparando coisas, adiantando o jantar para quando o marido chegasse, o marido que a gente vai ver que não era muito fácil de lidar. E aí o André destaca, né, que era uma senhora idosa que se mantinha muito atenta, com muito carinho na preparação lá dos pratos modestos, tudo limpo, organizado, plena harmonia doméstica, só que o André repara que ela estava mal, ela estava pálida, abatida. E aí o Euclides vai explicar que apesar da médium ser extremamente dedicada, era um instrumento fiel da espiritualidade amiga, ela estava unida por força das provas necessárias à redenção, por planejamento, inclusive, ela estava unida a um homem truculento, ignorante e quase cruel, nas palavras do Euclides aqui. E aí, enquanto o marido dela está ausente, a casa fica de boa, tranquila, feliz, mas quando ele entra, a situação muda muito, ele tem muitas companhias muito inferiores que o dominam e, inclusive, o dominam particularmente quando ela tem alguma tarefa especial para fazer. Então ele diz assim: se a Otávia é dócil aos espíritos do bem, o esposo é obediente aos cultivadores do mal. E aí basta que a gente trace um programa construtivo para ela, para que o Leonardo, o esposo dela, cedendo aos portadores da treva, atrapalhem a ação, criando graves dificuldades. E aí, tão logo ele, na noite anterior, prometeu a vinda do Dionísio, e já adiantando que a Otávia serviria como instrumento, já piorou a situação psíquica do esposo. Ele amanheceu mais nervoso que o costume, antes da hora do almoço já estava bêbado, insultou a companheira, chegou a agredir ela fisicamente e ela, assustada, sofreu um tremendo de um choque que já afetou o físico. Então ela estava extremamente indisposta, estava com problema gastrointestinal, comeu muito pouco, ele fala, a alimentação dela foi muito deficiente durante o dia, então ela não estava com a organização mental adequada para a situação que ocorreria durante a noite. Então veja como a nossa situação, uma situação de casa, uma situação de estresse, refletiu no organismo físico, ela ficou mal organicamente e, obviamente, isso afetou o equilíbrio da mente dela. Mas o Euclides destaca que ele já tinha trazido recursos, inclusive para a cooperação magnética nela, né, trouxe enfermeiros espirituais para auxiliar, para que ela recompusesse essas energias, e era só por isso que ela não estava de cama. Então, a espiritualidade já estava atuando nela, né, desde horas antes, para que ela recuperasse a harmonia orgânica dentro das possibilidades, para que ela pudesse passar, realmente ser um instrumento naquilo que estava programado para a noite. E o André ainda fala, nossa, mas não tem ninguém para substituir ela? E o Euclides explica que não é de uma hora para outra, né? Você tem ali um instrumento,
não se tem muitos instrumentos preparados, usualmente, né? Sempre faltam trabalhadores, e aí você não podia simplesmente substituir alguém de uma hora para outra. E ele fala, porque ela não tinha que estar mais feliz para ser útil, ela não precisava estar numa situação melhor, numa situação de mais tranquilidade encarnada, né, na sua vida, para poder servir de uma forma mais útil na reunião mediúnica? Olha que negócio legal que ele vai falar aqui agora. Basicamente, eu vou ler aqui mais ou menos na íntegra, mas basicamente ele vai falar assim, ó, quem tem uma vida mais tranquila é quem realmente, é quem geralmente foge do trabalho. Porque como a vida está muito sossegada, a pessoa acaba se limitando a fazer ali os projetinhos da vida, segue com sua vida profissional, segue com sua vida familiar, fica na zona de conforto e não se dispõe ao sacrifício para o bem. Já quem passa por uma vida mais apertada, mais sofrida, acaba usando isso como uma forma de escalada espiritual. Agora vamos às palavras do Euclides explicando o que eu falei aqui. A mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar. Não significa que quem tem um bem-estar na vida encarnada, que tem uma vida mais tranquila, não possa ser um missionário ativo na mediunidade. Não é isso. Todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar excelentes oportunidades de serviço nos quadros de trabalho e edificação. Entretanto, as almas encarnadas, quando favorecidas pela tranquilidade natural da existência física, né, quando tem um emprego legal, quando tem uma situação financeira confortável, não tem problemas graves ali de resgate, essas pessoas se mantêm na região de serviço comum que lhes é própria. As necessidades individuais raramente ultrapassam a fronteira das obrigações legítimas em busca do campo divino da renunciação. Famosa zona de conforto. Tá tudo tão bem, por que é que eu vou sair da minha zona de conforto e ir para um serviço que exige um pouco mais de renúncia? A luta intensiva, porém, falando agora das pessoas que têm mais dificuldade na vida, que têm mais pedra no caminho, dilata as aspirações íntimas. O sofrimento, quando aceito à luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Olha que coisa linda que ele está falando. E ele deixa muito claro. Não estou querendo dizer que a mediunidade construtiva só acontece com o coração que está ali sofrendo, que está algemado à dor. Não é isso. As missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas de boa vontade. Só estamos dizendo, fala Euclides aqui, ó, só estou expressando a convicção de que almas existem fervorosas no ideal e do bem e da verdade, que se valem dos obstáculos para melhor escalarem o monte da redenção divina. E por isso que a gente vê gigantescos exemplos de mediunidade aqui no Brasil, particularmente, de pessoas com sofrimento, com a vida apertada, sofrida, né? Vamos lembrar alguns nomes? Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira. Que histórias sofridas as desses médiums. Ele está falando assim, ó, não é que só pode ser um médium dedicado àquele que tem sofrimento na vida. Não. É porque aquele que não tem sofrimento parece que não tem aquele aperto, aquele beliscão para ir trabalhar, para aproveitar da situação tranquila e fazer um pouco mais pelos outros. Que puxão de orelha gigantesco a mim e a tantos outros em situação semelhante que estamos ouvindo. Por isso que eu sempre até me cobrei muito, né? Eu falo que a vida me deu muitas facilidades e que eu deveria devolver mais, sabe? Essa cobrança pesa. E aceito o puxão de orelha profundo para mim, que sou a primeira que estou escutando aqui. Como meu pai Euclides sempre fala, a minha boca, eu que estou falando, está mais perto dos meus ouvidos. Então eu tenho que ser a primeira aqui para a qual essa mensagem é dirigida. Cai como uma luva. E aí, continuando, observando a situação ali, a dona da casa tinha terminado de preparar o jantar e foi para aquele aposento onde ela poderia se preparar para aquela situação da noite. E aí, a situação ocorrida ali para criar toda uma afinidade entre o espírito comunicante e a médium. O Alexandre ainda não está aqui, o Euclides colocou o Dionísio ao lado dela,
deu aplicações magnéticas especiais para ela, deu passes para que ela pudesse se sentir ainda melhor. A Otávia entrou em prece, pedindo a Jesus energia para que conseguisse cumprir, né, com o que ela precisava fazer naquela noite. Lembrou do que fora prometido, tentando sintonizar com Dionísio, né, pensando nele, e ela realmente procurava se dispor para a espiritualidade amiga, tentando isoladamente as contrariedades de natureza material. Todos os desafios que ela vivenciava em casa, o susto que ela teve daquela manhã, onde o esposo foi agressivo. E aí foi possível formar um laço fluídico entre eles. O companheiro Dionísio começou a falar com ela, a dialogar, falando das necessidades espirituais dele, comentando a esperança que ele tinha de se fazer sentir para todos, em especial, né, da família dele, que ia estar ali ouvindo. E a médium registrava a presença e a linguagem, diz o André, em forma de figuração e lembrança, aparentemente imaginárias na esfera do pensamento. Então, essa médium não estava ouvindo ele claramente. Diferentes tipos de mediunidade existem, diferentes tipos de incorporação, como eu comentei, e ela registrava em formato de lembrança, mas o laço fluídico estava sendo formado ali. Diz o André: observei com interesse a extensão da fronteira vibratória que separa os espíritos desencarnados dos encarnados. É como se eles estivessem muito distantes e precisasse aos poucos ir vencendo essa distância, vencendo círculos espessos de resistência para que realmente se formasse aquela ligação que facilitava os processos da reunião daqui a algumas horas. E ele diz que longo tempo durou aquele diálogo, até que, de repente, o dono da casa chegou e quebrou de modo violento aquelas vibrações tão boas. Já chegou gritando na entrada, a esposa já teve que se levantar no súbito, né, ir lá servir a janta para ele. Terminada a refeição, ela avisou para o marido: Leonardo, você sabe que hoje é o meu dia de ir na reunião, eu saio antes das 8. Que? Senhora, hoje não pode sair não, nada de sessões, hoje não. Ela já ficou triste, né? Se recolheu, enxugou as lágrimas de forma disfarçada. O André já olhou preocupado para aquela situação, mas o Euclides diz que já previu aquela ocorrência e já tinha acertado de uma colaboradora desencarnada ir buscar a tia do Leonardo para que ela se impusesse ali na casa e permitisse que fizesse a situação se reverter, para que o Leonardo permitisse que a esposa fosse ao centro. Olha que dificuldade dessa médium para ir fazer o trabalho dela no centro espírita. E aí, alguns instantes depois, já começa as palmas lá na porta, o Leonardo foi atender e entra uma desencarnada muito simpática, junto com a tia desse Leonardo, uma senhora de semblante acolhedor e risonho, descreve o André. E ela já chegou falando assim: ainda bem que a luta do dia terminou, vim aqui para a gente ir juntas. Aí ela conta, né? O Leonardo está indisposto, vou ter que me recolher mais cedo com ele. Ele, já sei. Não vem não, você, Otávio, tem compromisso e não pode faltar. Foi lá no sobrinho, tocou o ombro dele lá, que estava jogadão no sofá, e falou: ó, você aí que se regale com seus prazeres e adie sua realização espiritual. Problema seu, eu não posso impedir. Mas eu te advirto quanto aos deveres da sua mulher no nosso núcleo de iluminação. Então, você não vem impedindo ela de fazer o trabalho dela, não, porque ela tem a tarefa. Ela vai falar um pouco mais aqui, né? E junto com as palavras dela, iam energias magnéticas. O esposo, então, deu o braço a torcer, vencido pelas palavras e pela imposição magnética da tia, e falou: Otávia vai poder ir desde que seja em sua companhia. Pronto, chegou o Alexandre na hora aprazada para acompanhar todos eles, para ir lá na instituição. E chegando lá, o André já destaca como eram numerosos os trabalhadores da esfera dos desencarnados, tomando todo um trabalho, né, tomando conta para que houvesse preparação e vigilância. Os companheiros encarnados, lembrando, né, nem sempre contribuem para esse aspecto. O Alexandre já tinha determinado alguns colaboradores para que pudessem trabalhar no organismo físico da Otávia, lembrando que ela ainda estava em desequilíbrio orgânico, e aí ela realmente se sentiu, naquele ambiente, bem mais preparada, bem mais disposta para fazer aquele trabalho, para que funcionasse com harmonia, né? Aquela incorporação. E aí, às 20 horas em ponto, começou-se com a comovedora prece,
A médium já estava bem melhor, o André destaca, a médium sentia-se francamente mais forte. O André, mais uma vez, como lá no começo do livro a gente acompanhou, contemplava admirado o fenômeno luminoso da epífise brilhando na cabeça da médium. O Alexandre, todo um cuidado de preparação mediúnica, se detinha realmente cuidadosamente na tarefa de auxílio às células, não só do cérebro, como nos elementos da linguagem, no centro da linguagem. E aí se aproximou o Dionísio para fazer a incorporação. Para isso, a Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico, porém, nesse tipo de mediunidade que a gente está acompanhando aqui, a Otávia ficou semi-inconsciente em uma pequena distância do aparelho fisiológico dela, tomando conta do que estava acontecendo, de forma que a qualquer momento ela poderia retomar o organismo físico. Era uma forma de proteção que ela tinha de comandar aquela situação que estava ocorrendo ali. Mas o Dionísio se aproximou para utilizar o aparelho fisiológico dela. Aí o André vai descrever aqui alguns pontos dessa comunicação, como eu falei, mais detalhes tem lá no livro, nos domínios da mediunidade, um dos exemplos de livro que tem muitas informações sobre isso. E aí fala, a Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento, guardando relativa consciência do que estava acontecendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que não lhe pertenciam, que eram dela, da Otávia, e que deveria usar cuidadosamente, sob o controle dela, que era a protetora legítima daquele organismo físico, e também com a vigilância dos amigos espirituais que estavam ali, que lhe fiscalizavam de forma a manter uma boa posição de equilíbrio emotivo. Porque não era para ele se debulhar em lágrimas e de ficar falando como estava sendo difícil, que ele tinha sido recolhido não em condições muito boas, que estava numa região de acolhimento ali, mas bem no plano inferior. Não era aquele o propósito da reunião. E aí fala, reconheci, diz o André, que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. Ele vai fazer uma comparação de quando você faz um enxerto em uma árvore que dá frutos. Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando as faculdades dela na produção de valores espirituais que lhe eram característicos dele, mas naturalmente subordinado à médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderiam o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. E por isso mesmo, não tinha possibilidade de isolar por completo a influenciação da Otávia que estava ali vigilante. Diz o André, a casa física era o templo dela, que ela tinha que defender contra qualquer expressão desequilibrante e nenhum dos encarnados presentes tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento. Existe a mediunidade onde o médium se afasta por completo, vide outros exemplos lá no livro, porquanto, diz o André, lhe competia guardar suas potências fisiológicas e preservá-las contra o mal. A nossa atmosfera de harmonia, porém, a atmosfera que os amigos desencarnados tentavam manter naquele ambiente, não conseguiam sossegar a expectativa dos companheiros encarnados, que estavam desequilibrados e inquietos, porque eles exigiam uma comunicação de Dionísio homem pela boca da Otávia, mas o nosso plano lhes impunha um Dionísio espírito pelas expressões da médium. Eles queriam ver o pai, o marido, o amigo de trabalho, com os trejeitos, com a voz, com a expressão, com detalhes que o vinculariam à atividade da última encarnação. E aí fala, a família humana aguardava o pai emocionado e ainda submetido a paixões menos construtivas, mas a espiritualidade amiga auxiliava o irmão para que sua alma se mantivesse calma e enobrecida em benefício dos próprios familiares terrestres. Falava o comunicante sob forte emotividade, mas Alexandre e Euclides, ocupando-se tanto dele quanto da médium, fiscalizavam-lhe as atitudes e as palavras para que se mantivesse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos. Não era para ele dar detalhes desnecessários e responsabilizavam ele por todas as imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no corações dos ouvintes.
Imagina se ele descrevesse que ele foi recolhido em sofrimento. Imagina as imagens mentais criadas pela família e o sofrimento desnecessário que aquilo provocaria neles. E aí, diz o André, o comunicante portou-se em todos os pontos da mensagem falada com admirável dignidade espiritual, fazendo, porém, verdadeiros prodígios de disciplina interior para calar certas situações familiares e conter as lágrimas estancadas no coração. Ele estava fazendo um esforço danado para que ele não fosse ele totalmente. Além dele estar utilizando um instrumento que não era ele. E depois de falar por 40 minutos, se encerrou a reunião. Diz o André, destaca o André, que o manifestante ofereceu os possíveis elementos de identificação pessoal, pequenos detalhes para dizer que era ele mesmo, mas a pequena congregação de encarnados não recebeu a dádiva como seria de se desejar. Interrompida a concentração mental com o encerramento, iniciaram-se as apreciações, verificando-se que 4/5 dos assistentes não aceitavam a veracidade da manifestação. Imagina, tem lá o grupo, se separar esse grupinho, esse grupão, em 5 grupinhos, só um grupo desses 5 grupos aceitaram a manifestação. Os outros 4 grupos ficavam de cochicho, falando de que devia ser animismo da médium, não era o Dionísio que tinha se apresentado ali. Infelizmente, essa foi a recepção dele. Bom, somente a esposa do Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe efetivamente a palavra viva e vibrante. Os próprios filhos ficaram na dúvida e da negativa. Ficaram assim, se fosse ele o comunicante, tinha comentado a nossa difícil situação em família. Se fosse o papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Olha só, imagina se a espiritualidade permitisse que as interrogações, que as solicitações dos familiares ficassem atingindo ele. Que harmonia ele teria para fazer aquela comunicação? E aí, diz o André, apenas a viúva e 3 irmãos de ideal se mantinham junto da médium, incentivando o espírito de serviço, com palavras e pensamentos de compreensão e alegria. Os outros grupinhos só cochichavam, que o revelante, o espírito comunicante não revelou nenhuma particularidade. Aí tinha um outro que veio todo assim, todo científicozinho, dizendo que a gente não pode se deixar enganar, né? Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Só queria abrir um parênteses aqui, que no livro descreve, né, que o cara conversando estava lá lançando a cinza do cigarro em pequenino vaso próximo, então dando a entender que ele estava fumando ali, né, naquele ambiente do grupo espírita ainda. Lembrando, gente, que esse livro aqui foi ditado lá para os idos da década de 50, né? Fumar era algo muito mais comum, nem se sabia o quanto era nocivo à saúde naquela época, não era divulgado e tudo mais. E para a gente entender aí a situação da contemporaneidade do livro, né? Da contemporaneidade do ditado mediúnico em relação àquela época, muito diferente da época que a gente está lendo isso aqui hoje. E esse todo metido a científico ficou assim, espezinhando, deixando muito claro que aquela médium ali estava enganando a todos, não conscientemente, dizendo que não era maldade dela, mas falando a maioria dos médiums é vítima dos próprios desvairamentos emotivos. Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como acontece em muita gente, em conclusões fantásticas. Há que fugir do ridículo, meus amigos. Gente, não é que não se deva passar um filtro, né? O Kardec nos ensinou muito isso no livro dos médiuns, na verdade, na codificação toda tem algumas pinceladas sobre isso, do quanto a gente deve analisar tudo que nos chega. Mas quando Kardec fala para analisar, é analisar essencialmente o fundo moral. Não estamos, principalmente nós aqui, né, 2022, quando eu gravo esse vídeo, analisando os resquícios do que ficar comparando do que é a mensagem escrita com o personagem que já está no mundo espiritual. Devemos buscar a essência das palavras, principalmente a essência moral do que está sendo dito, para que, como o Haroldo diz em algumas palestras, a gente não receba
um monte de coisa bonita escrita, e às vezes com muitos detalhes que podem sim ser fantasiosos, e ali no meio de tantas supostas verdades, a gente fica engolindo mentiras. Então é fazer realmente a essência de uma análise de moralidade e de proveito que aquelas palavras ditadas mediunicamente tenham para nós. Bom, é uma situação triste, né? O André ficou extremamente decepcionado com aquela situação. Ele fala: nunca experimentei tanta decepção como nesses instantes em que examinava o processo de incorporação mediúnica. Ninguém ali ponderou as dificuldades com que o Euclides, cooperador espiritual, fora defrontado para trazer o conforto para aquela casa, né, para trazer aquela comunicação. Ninguém ponderou a luta que o acontecimento representou para a própria médium, vencendo tantos desafios dentro de casa, tão interessada em servir com amor na causa do bem, na causa do bem. Os companheiros encarnados, diz o André, sentiam-se absolutamente credores de tudo. Os benfeitores espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores dos seus caprichos a voltarem do além-túmulo tão somente para atender-lhes ao gosto das novidades. Com raríssimas exceções, ninguém pensou em consolo, em edificação, em aproveitamento da experiência obtida. E, claro, o Alexandre percebeu que o Euclides acompanhou a cena muito desapontado, né? Principalmente porque o Alexandre, na noite anterior, avisou que aquilo ia acontecer. Mas olha que interessante. Mesmo sabendo que não ia dar certo, que tinha altas chances de não dar certo, o Alexandre permitiu a experiência e foi um aprendizado para o Euclides também. Todo mundo aprende com a situação. Os encarnados aprendem, os desencarnados que estão ali servindo àquele grupo aprendem também. Isso é muito bonito. É muito bonito o detalhe que esse livro traz com relação a isso também. Mas aí, de qualquer forma, né, o Alexandre, sempre praticando o culto de amor e gentileza, pediu ao instrutor, né, que se afastasse, que já levasse o Dionísio de volta, porque ele precisava voltar lá para a instituição de socorro. E alerta para o André: não se admire, nossos companheiros encarnados padecem complicadas limitações. A maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. E quando eles estavam saindo, ainda ouviram um cavaleiro na porta dizer assim: todos nós temos o direito de duvidar. O André não ouviu a resposta de para quem esse cara falou isso, mas o Alexandre considerou. Quase todas as pessoas terrestres que se valem da nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro, porém, surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. Que isso sirva de lição para a gente, que a gente pondere muito isso quando estiver presenciando ou buscando qualquer tipo de comunicação do mundo espiritual, seja de alguém próximo a nós, ou acompanhando uma situação de terceiros, ou acompanhando uma comunicação qualquer, que a gente sempre busque o fundo moral dessas comunicações, sem a preocupação da legitimidade, de ver os detalhes. Já foi a época, Chico comprovou tanto isso, com tantos detalhes dados em carta, já foi a época disso acontecer. Nós estamos vivenciando um outro momento com outros desafios. Que fique aí o aprendizado para todos nós. Um abraço a todos.